Olá, povo de Deus! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um culto especial de quarta-feira. Eu fico muito feliz por ter a sua presença aqui mais uma vez. Que Deus seja louvado pela sua vida. Que bom que você tirou esse tempinho para estarmos juntos, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, aprendermos algumas coisas importantes para a nossa vida. E eu sou muito agradecida a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, né, com vocês, mesmo de longe, mas tão pertinho, né? Que bom que a tecnologia nos proporciona essas bênçãos de estarmos perto, mesmo estando longe, né? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Alana, eu tenho um canal no YouTube chamado Cristão Declarado, é um ministério que eu tenho nas redes sociais. Eu te convido a conhecer e, pra honra e glória de Deus, já alcançou mais de 1 milhão de corações, de vidas e de pessoas. Eu tenho esse ministério há 8 anos e eu sou esposa do pastor Jonas, que é o pastor da cidade de Xaxim, aqui da Associação Norte Catarinense. E tenho um carinho enorme, imenso pela cidade de Blumenau, porque eu nasci nessa cidade, né, em Blumenau. E, enfim, me criei aí na região, principalmente ali na cidade de Rodeio, né, que é bem próximo. Mas, enfim, sou apaixonada pela região do Vale, enfim, e amo demais, de coração, de paixão mesmo. Bom, meus queridos, a gente vai meditar um pouco na Palavra de Deus, e eu gostaria que, antes de tudo, você, junto comigo, elevasse uma prece a Deus, pra gente ter o direcionamento dele para meditarmos um pouquinho, tudo bem? Então vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez e porque o Senhor nos proporcionou essa bênção de termos vida e disposição e condições de podermos ouvir a Tua voz, de lermos a palavra e aprendermos mais de Ti mais uma vez. Cuide de nós e de cada irmão meu também que está aqui ouvindo essa mensagem, que possamos ser reavivados pela Tua palavra e que o Senhor venha nos cuidar e nos transformar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, antes de ler o trecho bíblico, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu venho pensando em alguns dias e que tem, de certa forma, incomodado o meu coração e afligindo o meu coração em alguns sentidos. Bom, é interessante que muitas vezes na nossa vida cristã, nós temos a mania de estarmos de bem com Deus quando as coisas estão de bem conosco. E quando nós passamos por uma adversidade, por uma aflição, aí a gente realmente percebe que estar de bem com Deus não é ter uma amizade com Deus de verdade. Não é estar salvo, não é estar preparado, sabe? É o estar bem. O estar bem com Deus é tipo assim, eu vou pra igreja, eu volto pra casa, eu faço a assinatura da lição, eu tenho minha Bíblia, eu leio a Bíblia de vez em quando, tenho uma vida de oração, mas bem razoável, assim, bem superficial e pontual, e a gente se apoia no cristianismo de fachada. E isso eu falo porque realmente o estar de bem com Deus tem feito com que muitas pessoas ficassem numa mornidão tremenda. De ir para a igreja, voltar para casa e achar que isso é suficiente. Isso é cristianismo. Dizer que é cristão, mas não fazer esforço de verdade por isso. Não viver de verdade esse evangelho, né? E por que eu falo sobre essa questão de estar bem com Deus quando tudo está bem conosco? Porque geralmente quando as coisas estão bem conosco, por exemplo, se nós temos um emprego, o salário está vindo, nós temos alimento, nós temos a família, nós temos um lar, temos um automóvel, quem sabe, nós temos, sei lá, temos saúde na medida do possível, um probleminha aqui ou ali, mas nós temos, tá tudo certo. Digamos assim, como se a nossa vida estivesse numa nivelação tranquila, com pequenos altos e baixos, mas mantendo aquele padrão da média, sabe? Isso significa que nós estamos de bem, ou seja, dias um pouco piores, dias melhores, mas nada muito drástico, nada muito grande, nada muito, né, proporcionalmente assustador, digamos assim. Nem para cima e nem para baixo. Estamos ali naquela média e essa média nos faz entrar numa mornidão, numa mesmice, num negócio assim sem vida com Deus. E geralmente nós realmente caímos na real quando o sofrimento bate na porta da nossa vida.
Imagine agora a seguinte situação, imagine que você está sozinho num barco e esse barco está ali, né, no mar. E tá tudo certo, tem sol, o mar está calmo, tá tudo bem. Só que de repente começa um vento, o céu começa a ficar escuro, de repente o tempo fecha, trovões começam a aparecer, raios, algumas gotas de chuva. De primeira instância você fica tranquilo. Ah, é só uma chuva, isso é normal. Sempre choveu, sempre vai chover, tá tudo certo. Só que o tempo vai passando e você percebe que aquelas gotas que antes eram finas como uma garoa começam a engrossar. E essas gotas grossas começam a bater no seu rosto e nas suas costas e no barco, fazendo um barulho um pouquinho mais forte que começa a te dar uma pontinha de preocupação. Então você pensa, poxa vida, tomara que passe logo, né? É uma tempestade, isso é normal. Só que além dessa tempestade começa a vir um vento bastante forte. E o vento faz com que as ondas fiquem mais alvoroçadas. Então começa a crescer as ondas. E as ondas vão ficando cada vez maiores e mais violentas. E você percebe que o seu barco começa a ficar daquele jeito. Vento, os pingos fortes e de repente a chuva cai de verdade. E aquela chuva com pingos grossos, com muita intensidade, o vento fazendo com que o mar ficasse todo alvoroçado, nada de paz, nada de tranquilidade, além da preocupação de você estar ali sozinho naquela situação. Você tenta manter a calma e pensa, ok, tudo vai dar certo, vamos ver o que eu preciso fazer aqui. Só que de repente a coisa começa a ficar tão complicada que algo, por acaso, é arrastado ali pelo mar e bate no fundo do seu barco fazendo um furo. É um furo pequeno, aparentemente insignificante, mas começa a entrar água por baixo. E depois começa a encher ali o seu barco, porque a água vem de baixo e a água vem de cima. Então você se lembra, poxa vida, e agora o que eu faço? Você lembra que você tem um balde ali dentro. Então você começa a lutar contra a água. E você pega aquele balde e vai tirando a água de dentro do barco e vai jogando fora. E vai jogando e vai jogando e a água vai vindo mais por baixo, vai vindo por cima. E você tá jogando água e você está jogando e jogando e jogando. Só que chega um momento em que a chuva forte, os pingos grossos, o vento, as ondas, o barco furado. E você começa a perceber que a tua força física, o teu potencial humano, está começando a mostrar a debilidade da mortalidade. E você começa a ficar cansado. E você começa a perder o fôlego. E você fica desesperado porque quanto mais você joga água para fora, mais água entra. E você não sabe mais o que fazer. Porque se você simplesmente parar de jogar água para fora, se você não tiver mais força, mais disposição, mais fôlego para fazer isso, você simplesmente vai afundar e ninguém vai te achar mais. Então você luta contra a tua própria força, contra a tua própria natureza, cria forças de onde não tem. Só que chega um momento que você está sem fôlego, você está sedento, você está cansado, você está começando a ficar tonto, fraco, e você não consegue mais. Então é nesse momento quando a tua limitação humana chega no ponto auge do máximo que você pode chegar, é o momento que você para e percebe. Para esse caso, é só um poder maior do que eu. E nesse mundo não existe poder maior do que a nossa força humana. Todos nós somos humanos, então precisamos de um poder celestial. Um poder que vem de cima, um poder que é sobre-humano. Então é nesse momento que você para e percebe que quando a última coisa que você tem é Deus, você se dá conta que Ele era a única coisa que você precisava ter. Só que geralmente esse senso, esse despertar de que eu preciso de Deus e eu não tenho força, só acontece quando nós estamos numa situação delicada, difícil e um tanto desesperadora. É onde nós paramos e voltamos à história e percebemos que
nós erramos em viver com uma máscara, viver com um óculos escuro no olho uma vida inteira, sem nunca ter tirado de verdade para enxergar a claridade e a questão do grande conflito da forma como ele é. E aqui em Salmo, no capítulo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, e Deus nela está. Não será abalada. O versículo 1, 2 e 3 vem falando sobre a questão de que a terra treme, a água vem, os montes afundam no coração das águas, estrondem as suas águas turbulentas, os montes são sacudidos, mas o verso 4 termina ali dizendo, né, esse pensamento que há um rio na cidade de Deus, onde habita o Senhor, o Altíssimo, que Deus nela está e que esse rio ele não vai ser abalado. É interessante como Deus ele faz esse paradoxo de mostrar para nós que ele não se importa tanto. Me entenda bem. Deus ele não se importa tanto com a sua vida aqui como ele se importa com a sua salvação. O curto período de tempo que nós vivemos aqui, de vida de 60, 70, 80, 90, 100 anos, não se compara à glória por vir. Portanto, o objetivo da salvação de Cristo não é fazer com que você tenha vida aqui, eterna aqui, boa aqui, sucesso, vitória aqui, criar raízes para baixo aqui. Claro, nós recebemos as dádivas de Deus, pelo fruto da sua misericórdia. Mas a essência de tudo é criar raízes para cima. Deus ele quer fazer com que você tenha mais amor pelo céu do que amor pelas coisas terrenas. Então, às vezes, certas coisas precisam tirar a nossa estrutura humana, como no exemplo do barco, para que a gente possa realmente cair na real e entender que o que é de mais importante não é a nossa estrutura aqui, mas é aquilo que o Senhor nos reserva lá. Pense nisso, porque talvez nós tenhamos vivido até aqui um cristianismo de fachada. E Deus às vezes permite certas coisas para que a gente possa acordar. Lembre-se que Deus não vai medir esforços pela sua salvação. Assim como também o diabo não vai medir esforços para que você se perca. Lembre disso e que Deus te abençoe. Nesse momento, eu queria convidar você a fechar os olhos para a gente falar com Deus mais uma vez e finalizar esse momento. Tudo bem? Querido Senhor, te agradecemos, Deus, porque temos a chance ainda de termos a palavra do Senhor em nossa mão, que é o auxílio, que é um GPS, que é o nosso manual de vida, a carta de amor que o Senhor deixou para nós. Nós pedimos direcionamento, auxílio, ajuda, discernimento, sabedoria, entendimento, compreensão, compaixão e misericórdia. Nós precisamos de Ti e da Tua ajuda. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e na próxima quarta-feira nós nos encontramos de novo.